Boa noite. Esperar ver se entra alguém. Seja muito bem-vinda. Oi, meninas, sejam bem-vindas. Nós vamos hoje fazer uma live. Vamos falar do livro Não Começou Com Você. Esse livro, ele é muito interessante, é um livro desafiador, é um livro que confirma muito a teoria do Bert e aquilo que o Bert traz. Inclusive, ele cita, o Bert Hellinger, ele fala que foi aluno do Bert. Eu estou trabalhando esse livro aqui no Clube de Leitura, é o último livro que nós estamos trabalhando de uma série de 6 primeiros livros. E eu confesso para vocês que ele é um livro muito completo, muito interessante. Nós já tivemos 3 aulas. Boa noite, Inês. Sejam bem-vindas, meninas. Nós já tivemos 3 aulas deste livro e cada vez eu me surpreendo, com tudo que o autor traz aqui e o que ele aborda também. Então, eu acho que é um livro que vale muito a pena, tá? O autor desse livro, ele começa contando que ele buscou formas de resolver um problema que ele tinha, um problema na visão. Então, ele foi atrás de solução para o problema que ele estava enfrentando ali, que é um problema na visão. E, a princípio, ele queria resolver aquele primeiro contexto que ele tinha ali. Só que, com o passar do tempo, ele foi entendendo tudo que segurava ele, toda a dinâmica que estava por trás disso. Foi quando ele encontrou a constelação e ele cita depois, inclusive, que o problema na visão dele era o de menos, porque ao longo desse caminho ele percebeu que ele tinha uma resistência muito grande com a mãe dele. E de certa forma ele foi tomado, ele foi tomado por essa teoria que é a constelação familiar, e ele fez um estudo bem completo aqui sobre como acontece um trauma, tá? Ele traz achados muito reveladores aqui. Por quê? Ele traz estudos que foram feitos com descendentes de pessoas que foram para a guerra. Ele traz estudos com pessoas que mulheres que estavam grávidas lá na época do World Trade Center e como ficaram esses bebês depois. Ele traz estudos também que foram feitos com ratos e ele cita inclusive que esses estudos é o que dão mais base para validar, porque os outros estudos tem alguns que ainda está em andamento, vai precisar de um tempo maior para chegar às conclusões. O que acontece? Eles foram percebendo porque que a epigenética hoje ela já fala nesse sentido aqui, que descendentes, eles foram percebendo que pessoas que eram descendentes de quem foi para a guerra, de repente tinham determinados sintomas, de repente tinha alguns medos, sendo que aquelas pessoas não haviam passado por nada que justificasse aquilo que elas sentiam. Então foi aí que começou a verificar essa história, começaram os estudos sobre isso. E foram vendo que não fazia muito sentido, porque aquelas pessoas tinham alguns sintomas físicos, alguns sintomas de medo, alguns sentimentos que elas não sabiam explicar, sendo que elas não passaram por aquelas experiências. E hoje nós já temos aí a epigenética também, que vem falar nesse sentido também, tá? Eu já tive casos de atendimentos, e é tão curioso, gente, porque a gente já está acostumado, nós que viemos aí do mundo da constelação, a gente que já conhece um pouco isso, a gente sabe como acontece. Mas é muito doido, é muito sinistro, Eu já atendi pessoas que vêm com alguns sentimentos assim, por familiares mesmo. E às vezes a pessoa se culpa, porque ao mesmo tempo que há um amor, há uma certa rejeição, aquela pessoa não sabe como lidar ali naquela situação.
Então, de onde se explica, né? Eu já fiz atendimentos da pessoa falar, eu não consigo me conectar com a minha filha, e isso ser um sofrimento para a mãe. A pessoa pensa, nossa, mas como eu sou horrível, né? Ou de repente uma pessoa que tem pensamentos intrusivos e ela vai pensar, puxa, mas como... Então tem muitas coisas que não está muito no nosso controle. De repente você tem um determinado sentimento e você sabe, você pensa assim, mas eu não passei por nada para que isso se justifique, para que eu pense dessa forma, né? Já ouvi também algumas pessoas, eu estou dirigindo, de repente eu vejo uma carreta, eu penso, e se eu entrasse? Então é um pensamento intrusivo, muitas pessoas têm pensamentos intrusivos. Nós precisamos olhar, né, de onde é que isso começou, o que acontece? Quando a gente nasce, chega até nós através do papai e da mamãe, a vida, o fluxo de vida. E de repente esse fluxo ele pode ter sido interrompido. Então, quando chega até mim, eu preciso me perguntar, o quanto de vida está aqui em mim? O quanto de vida está aqui passando pela pessoa que eu sou? O quanto eu estou conectado à vida? O quanto há de conexão aqui com a vida? Então, o autor, ele fala sobre isso. Ele faz um estudo aqui, olhando que os traumas, muitas pessoas justificam traumas como se fosse uma continuidade, ela é ter um determinado sentimento, mesmo não tendo passado por certa situação. Talvez vocês conheçam, ou talvez vocês mesmo tenham convivido com pessoas, por exemplo, que têm muito medo de ficar, às vezes, sem trabalho, de passar fome, de falar assim, por exemplo, vai ter greve dos caminhoneiros, as pessoas saem desesperadas para o mercado, né? Enche as prateleiras. Então, muitas vezes é porque não tem nenhuma ameaça ali naquele momento, mas o nosso instinto de sobrevivência, que não começa só com a gente, ele é muito alto, então a pessoa já vai desesperada, como se a gente estivesse ali num perigo de vida real. Às vezes você pensa, vou fazer determinada coisa, mas aí vem um medo. O que é esse medo? Talvez não seja medo de uma experiência que você tenha passado, mas de uma experiência anterior. E o que o autor traz aqui é que nós trazemos com a gente esse sentimento. Então, eu tenho um sentimento, lá atrás as pessoas tiveram experiências, eu venho para a vida carregando os sentimentos. Só que o que é legal quando a gente olha para a constelação familiar? O que é legal é que a gente não traz somente traumas, a gente traz também dons e talentos. Então, quais eram os dons, quais eram os talentos que a minha família traz? Quais dons e talentos vêm lá do meu sistema? Tudo isso são coisas que estão aí disponíveis para nós. E o autor, ele aborda justamente isso, tá? Então, ele traz ali que muito do que as pessoas sentem não começou com ela. Eles têm um estudo, né, que trata-se de um transtorno pós-traumático. Então, descendentes de pessoas de guerra, que viveram em guerra, têm muito sentimento. Às vezes tem muito sentimento de justiça, de querer fazer justiça, de ter que ser... cada povo tem determinado comportamento. Por quê? A gente precisa analisar o histórico daquelas pessoas, né? O histórico de vivência delas. O que aquelas pessoas já passaram. Muitos sobreviventes de guerra, sobreviventes quando cai um avião, de um acidente, muitas dessas pessoas, depois, elas vêm com muita culpa. É uma culpa como se ela não tivesse mais o direito ali de viver. E na constelação a gente encontra casos assim. Eu já atendi pessoas que perderam irmãos, até pessoas que perderam um irmão gêmeo. Às vezes um bebê, ele estava desenvolvendo, era gêmeo, e um ficou na vida e o outro não. Pode ser que essa pessoa que ficou, ela sinta muita culpa. Se um irmãozinho morreu anterior, eu posso desenvolver uma grande culpa, como se eu não me sentisse tão merecedora. Então, o que o autor traz aqui? Que a gente precisa olhar qual que é o sentimento principal que a gente traz na vida.
Qual que é a nossa reclamação principal? O que são questões que eu trago? E a partir daí nós vamos investigar, tá? Então, muitas pessoas que têm descendentes, se houve assassinato na família, se um familiar assassinou alguém, tudo isso pode ter a ver com a nossa história. Ele fala aqui que os traumas, eles são heranças genéticas e acompanham os familiares. Vai no corpo familiar. Pode ser que alguém olhe ali para aquele trauma, uma família com 3 filhos. Pode ser que um esteja olhando para algo que aconteceu para um familiar, outro já vai olhar para outra coisa, tá? Então, a família, ela traz essas memórias. Aquilo que aconteceu lá atrás, ela traz. Por que a gente trabalha tanto o conceito da constelação e a gente traz isso para a vida, para olharmos para isso? Para que a gente possa liberar as pessoas que estão vindo depois de nós, tá? Para que quando eu olho aquilo, quando eu integro aquela experiência, aquela situação ela pode descansar. Mas enquanto aquilo não é visto, fica repetindo ali no sistema familiar. Então a repetição ela vem justamente para que alguém olhe para aquele acontecimento. A epigenética, ela já tem estudos disso, né? Então a gente pensava que era só o nosso DNA que trazia doenças, problemas mentais, problemas de saúde física mesmo. Não, nós trazemos toda essa carga, tá? Nós trazemos esses componentes também. Se a minha mãe teve um problema de depressão, por exemplo, eu tenho uma grande tendência de ter também, tá? Se alguém lá suicidou, então pode ser que futuramente alguém olhe para essa dinâmica. Vamos supor que era uma família que os pais, os tios abusavam das filhas. Pode ser que isso dentro do sistema, essa linguagem persista, tá? Fique meio como um tabu. Cada sistema ele tem uma linguagem própria de se comunicar. Então, quando a gente olha para alguém que está lá numa favela, que tem muito crime, num lugar que tem muito crime, a gente precisa olhar com esses óculos. O que naquele sistema tem como uma prática que é comum? Porque é como se aquela pessoa olhasse para aquilo e para ela se sentir pertencente, ela tivesse que olhar aquilo e falar, não, aqui no meu sistema, claro que isso tudo é inconsciente, tá, gente? É como se ela olhasse para aquele comportamento e pensasse, aqui no meu sistema, para pertencer, tem que ter determinado comportamento, tá? Algumas pessoas olham para isso e veem dessa forma, outros já olham para esse comportamento e falam, não, para mim isso não serve, tá? Então, são maneiras diferentes de olhar. Eles olharam lá para filhos sobreviventes de veteranos de guerra, lá do Holocausto, por exemplo, e sobreviventes de genocídio também, e eles olharam que essas pessoas elas sofriam de transtornos terríveis. Elas não passaram por nada que foi tão terrível, mas ela tinha a sensação, ela ficou com esse sentimento, com esse transtorno pós-traumático gravado no corpo dela. O nosso corpo, ele deixa marcas. Então, nós temos marcas. Você passou por um trauma, aquilo fica registrado no seu corpo. E dos nossos familiares também. Ele traz, inclusive, que a ciência já sabe que nós existíamos lá no útero da nossa avó materna. Quando a nossa avó era criança, a gente já estava, de alguma forma, nós já estávamos lá. Então, pensa, a minha neta, se um dia eu tiver, né, ela já esteve dentro do meu órgão, ela já esteve em mim. E é assim que se desenvolve. E os filhos dos homens também, tá? As filhas dos homens também, pelo esperma. Então, nós já estivemos lá no corpo dos nossos antepassados, de alguma forma, tá? Nem que tenha sido em células. Então, o que ele fala aqui é que há uma mente familiar. A nossa familiar, ela carrega essa memória.
carrega uma mente. Quanta gente já entrou aqui? Até minha tia. Oi, tia. Então, o que acontece? O nosso sistema, ele carrega essa mente familiar. Tá gravado no nosso sistema de alguma forma, essas memórias, tá? Então, embora a nossa avó estivesse lá fisicamente, ela nem sabia disso, né? E nós já estávamos lá no corpo dela, então tudo que a nossa avó viveu, a gente sentiu de alguma maneira. O nosso corpo registra desde a concepção, desde a gestação. A criança, quando ela nasce, ela pensa que ela e a mãe são uma só pessoa, inclusive. Ela demora um tempo para perceber que ela é um outro ser, tá? Então a mãe, ela tem um fator fundamental aí na vivência da criança, né? Nós trazemos isso, e essa consciência de família, o Bert já tinha observado que uma morte prematura de um irmão causa traumas, que um abandono, um filho que foi abandonado, alguém que cometeu crime, para aquele crime, pode olhar para vítimas, pessoas depois vai ter aquele sentimento, né? Como se vamos supor, um avô meu atropela uma criança. Pode ser que depois eu nasci depois e eu venha com esse medo, fique com medo, tô sempre achando que eu vou atropelar alguém. Então a gente precisa verificar, né? Eu tenho um medo grande. Da onde que nasce esse medo? Eu já passei por situações que justifiquem esse medo? Não. Então a gente vai olhar ali no sistema. Quem é que passou por algo parecido? Nós vamos olhar para a consciência familiar, tá? Só que o lado bom também que o autor traz no livro é que nós podemos reformular essas ideias de traumas. Nós vamos olhar ali qual é a linguagem central do meu trauma, porque aqui nós vamos olhar para o indivíduo. Começamos olhando para o indivíduo. O que eu trago de reclamação? O que é que eu observo? O que eu senti? Qual sentimento eu tenho? Tem algo forte, tem algo que me incapacita, que às vezes me coloca numa condição difícil. Então, cada pessoa vai ter uma determinada reclamação. A partir dessa reclamação, nós vamos olhar ali de forma para o inconsciente dela. Vamos começar a olhar quem é ali no sistema que passou por algo parecido, de onde é que isso pode vir, como foi a criação dela, o nosso corpo, ele registra as mensagens, as imagens, aquilo que a gente interpretou nos primeiros anos de vida. Nós temos em nós uma eterna criança que vive aqui dentro. Então, aquilo que aconteceu com a gente nos primeiros anos, ele é base para um resto de vida depois. Então, o que eu vi? Quais foram as experiências? Quais as experiências lá no meu sistema? Cada sistema, ele tem questões centrais. Alguns sistemas têm problema com saúde, outro sistema tem muito problema financeiro, problema com escassez, outro é problema com relacionamento. A gente precisa parar e olhar. Qual é o meu problema central, o meu problema principal? O que é que eu vivo hoje? É problema no relacionamento? É problema com dinheiro? É problema com trabalho? Qual que é? A gente precisa começar a olhar para isso, né? Porque o que aparece é um reflexo, tipo assim, o dinheiro vem, mas não fica. Eu não consigo ter relacionamento, ou todos os meus relacionamentos eu acabo sendo traída. Então isso aqui é a pontinha do iceberg. Só que lá na profundeza tem muitas outras coisas que aconteceram. Eu olho para muitas outras dinâmicas. E a constelação ela vai olhar justamente para isso, tá? Ele traz no livro aqui que nós temos 4 temas inconscientes, que são os principais. Primeiro, o que acontece? Nós nos fundimos com um dos nossos pais. Então, todas as pessoas normalmente, até aquelas que acham que não, ela se aproximou mais de um dos pais, tá? E daí vocês pensem aí, eu era mais próxima do meu pai ou era mais próxima da minha mãe? De quem eu era mais próxima? Quando a gente se aproxima de um dos pais, normalmente o nosso coração, internamente, ele rejeita o outro pai inconsciente. É como se a gente pensasse assim,
Eu preciso fazer uma escolha. E vários irmãos, vamos supor, tem 2, 3 irmãos, nem todos veem da mesma forma. O irmão pode se aliar à mãe, o outro se alia ao pai. Cada um vai ter uma interpretação. Por quê? Eu costumo dizer nos atendimentos que quando a gente nasce, a gente pega um óculos de ver a realidade. E nós vemos a vida a partir desses nossos óculos. Então, quando você nasceu, o que estava acontecendo na sua família? Isso já é uma pista de algo muito importante, tá? Então, pensem aí, eu era mais próxima do meu pai e da minha mãe. Eu fiquei do lado do meu pai e da minha mãe e sempre rejeitei no meu coração, mesmo que de forma secreta, porque às vezes isso é muito secreto, eu rejeitei qual deles? Muitas vezes a gente se alia a um e rejeita o outro, porque eu penso assim, a minha mãe trabalha demais, o meu pai é muito ruim. A gente precisa olhar para isso, tá? Número 3, geralmente a gente sofre uma ruptura de um vínculo inicial com a nossa mãe. Pode ser que a nossa mãe ficou doente quando a gente nasceu, pode ser que ela tivesse perdido um bebê antes da gente, e isso interfere muito na forma como a gente viu aquela situação. Pode ser que você tenha ficado doente, precisou ficar internado em incubadora ou em algo assim. Pode ser que muito pequeno sua mãe já ficou grávida e você tinha outros irmãos, ou a sua mãe precisou sair, viajar e trabalhar fora e você se sentiu abandonado. Então isso demonstra um vínculo interrompido com a própria mãe. A vida, o fluxo da vida, ele vem até nós através da nossa mãe. Então ali, se já há uma interrupção, já chega menos vida até nós, tá? E um quarto elemento que pode acontecer é a gente olhar para um familiar que tem alguma ligação com um dos nossos pais, mas não são os nossos pais, tá? Por exemplo, eu posso olhar para uma ex do meu pai, por exemplo. Vamos supor que ele tenha terminado um noivado, tenha terminado um relacionamento longo, ou essa pessoa ficou grávida e ele abandonou, e eu posso olhar de maneira inconsciente lá para aquela pessoa. E isso tem reflexo na minha vida, na minha forma de viver. Então eu posso estar olhando para o meu irmãozinho que não nasceu, minha mãe ficou grávida, perdeu um bebê, e eu posso estar olhando para essa morte, eu posso estar olhando para esse bebê. E aí a vida nunca chegou muito até mim, ou eu sempre senti uma grande culpa no meu coração e não sei explicar de onde que ela vem, tá? Então são 4 dinâmicas, se vocês olham aí. Eu me fundo com um dos meus pais, eu posso estar rejeitando um deles nesse movimento, eu posso ter tido um vínculo interrompido com a minha mãe e eu posso estar olhando para uma pessoa excluída do meu sistema. Eu posso apresentar essas 4 dinâmicas ou eu posso apresentar algumas delas, tá? Cada pessoa vai funcionar de uma forma. Cada uma vai ter reflexos diferentes na minha vida. Daí eu preciso olhar qual é a maneira que eu me sinto. Eu vou verificar o que eu sinto, o que é a minha reclamação principal. Olhando para essa reclamação principal, nós vamos chegando a essas dinâmicas aqui, tá? No meu sistema, se eu estiver olhando, pode ser inclusive, vamos supor que teve alguém que assassinou lá na minha família. Pode ser que eu olhei para essa pessoa que foi excluída. Ela também passou a integrar ali o sistema, tá? Então, são esses tipos de dinâmicas que eu posso estar emaranhada, né? O Bert chama de emaranhamento, quando eu estou olhando para outras pessoas, tá? Dentro do sistema. Então, essas são as 4 formas que o autor do livro descreve como formas de emaranhamento. Agora, tem 4... e além desses 4 temas, eu tenho uma reclamação central. Qual é a minha reclamação? Qual é a minha dor principal? Quais as palavras que eu mais utilizo? Quais são os meus sentimentos? O que eu sinto no meu corpo? A minha linguagem corporal também revela algo disso que eu posso trazer como trauma, tá? Então, qual é a maior reclamação que você tem hoje? Quando você para e olha para a sua vida, o que é que você percebe?
Pode ser financeiro, pode ser relacionamento, pode ser problemas de saúde. Cada pessoa tem dinâmicas diferentes. A gente vai investigar isso dentro lá do sistema, tá? Então, isso é a minha reclamação central. Ela vai me dar indícios, né, de onde que eu posso olhar. O autor, ele traz um questionário ilustrativo aqui. Eu vou trazer as perguntas para vocês. O que estava acontecendo em sua vida quando o seu sintoma ou problema apareceu pela primeira vez? É uma pergunta. O que estava acontecendo antes disso? Quantos anos você tinha quando isso aconteceu? Algo traumático aconteceu com algum parente que tenha tido essa mesma idade? Vamos supor que lá no seu sistema, quando você quebrou a perna com 10 anos, será que alguém, quando tinha essa mesma idade, aconteceu algo semelhante? Você teve um problema de saúde, desenvolveu um determinado problema de saúde com determinada idade. Alguém, será que já passou por isso? Boa noite, Grazi. Boa noite, pessoal. Bastante gente entrou aqui. Estou muito feliz, não estou nem falando com vocês, estou indo aqui direto, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aí, podem comentar, tá? Me escrevam. Então, nós precisamos olhar para isso. Qual a dor, sensação, sintoma que eu trago? Tem um sintoma físico? O que ameniza o meu problema? O que dificulta o meu problema? Pode ser que quando você era criança, você percebia que a sua mãe não estava ali muito disponível emocionalmente, nem o seu pai. Naquele momento, você desenvolveu um problema de saúde, tá? Olha só que interessante, eu atendo no processo individual uma pessoa que ela sempre desenvolve problema de saúde. E da última vez, ela veio com queixa, né, que ela tinha tido pneumonia. E aí eu fui perguntar para ela o que aconteceu nesses últimos dias. E aí ela foi me contar uma história. E se a gente vai olhar lá para o passado, nós vamos ver que todas as vezes que algo que atinge um determinado ponto central na nossa vida, pode ser que a forma como a gente entendeu de ser vista, de ser amada, é ficando doente. E eu sei que isso é um fato bem polêmico, tá? As crianças fazem muito isso de forma inconsciente. Então a criança percebeu que os pais vão viajar, que a mãe tá tendo, às vezes a mãe tá tendo um problema e a criança ela capta isso. Como a criança não julga, ela tem percepções, ela percebe. Ela não tem condições cognitivas de entender aquilo, mas a criança ela percebe. Então o que ela faz? Ela desenvolve um problema de saúde. Desenvolver um problema de saúde às vezes é uma forma que a mãe vai ficar em casa, que o pai vai olhar para ela, entende? Então, inconscientemente, a gente desenvolve, às vezes, problema de saúde porque a gente quer ser visto, porque tem algo ali que mexeu com o nosso emocional e a gente não consegue processar aquilo. Olhar para as emoções, gente, é muito difícil. Olha aqui o meu Instagram. E depende da forma como a gente comunica, você não chega lá no coração da pessoa. Porque a pessoa, ela olha assim, eu quero resolver meu problema de relacionamento. Mas quando você fala que aquela pessoa precisa olhar pro sentimento, quando ela precisa olhar para as emoções, ninguém quer passar por um processo terapêutico. Então, a gente olha, o que é que está acontecendo? A pessoa está com dificuldade com dinheiro. Mas aonde nasce essa dificuldade? A gente precisa investigar. Nós precisamos olhar para dentro, ver qual é a dinâmica. Para onde eu estou olhando? Tem um familiar meu que não tinha condição financeira, que morreu muito sem ter condição. A gente precisa olhar para todo esse histórico. A nossa família conta histórias. Nós olhamos inconscientemente para essas histórias. A gente olha para lá. Por isso que eu preciso compreender o que foi do meu sistema, como eu olho para o meu sistema, tá? Como eu olho para as histórias dos meus pais. Quando eu julgo, tenho pena, é um passo muito fácil para mim repetir. Então, às vezes, eu não prospero, por quê? Porque achei que meu pai e minha mãe me ofereceu pouco. Eu não tive atenção,
não tive cuidado, penso assim, né? Foi muito pouco. Então eu fico ali patinando na vida, porque eu ainda tô cobrando, né? Eu tô na cobrança. Por isso nós precisamos olhar pra gente, olhar para o nosso sistema, compreender, né? Fazer as pazes com isso. Não é um movimento fácil, tá, gente? Não é um movimento fácil, mas é um movimento possível. Depois que eu olho para a minha reclamação central, eu vou olhar para os descritores centrais do meu sistema. Então, o que lá no meu sistema teve que talvez eu não compreendi? Ou o meu sistema, ele conta uma história. O que teve lá com os meus pais, né? Qual história que os meus pais tiveram? O que eles enfrentaram? O que tá lá de memória no meu sistema e que talvez eu nem percebi, mas eu tô aqui repetindo a história da minha mãe. E aí eu nunca percebi isso, ou talvez eu nem tenha ainda associado isso. Que eu fiquei também nesse lugar. Por quê? Porque de alguma forma eu estou olhando para lá, eu estou olhando para essas dinâmicas, tá? Então o nosso sistema, ele traz uma sentença central, um problema ali que seja um problema central. E eu preciso sim olhar para essas dinâmicas, eu preciso olhar para o meu sistema, tá? O meu sistema, ele conta uma história. Só que aí o que acontece? Eu preciso reconhecer o que está por trás disso. Qual é o membro da minha família lá? Alguém tinha medo e de repente agora por isso eu tenho medo? Talvez alguém morreu de forma trágica e eu olhei para esse medo dessa pessoa e agora eu tenho muito medo. Tenho medo de escuro, tenho medo de ser abandonada, medo de ser deixada. Qual que é o medo? Será que alguém lá atrás já sentiu isso? Vamos supor que criança eu desenvolvi um determinado medo. Quando é que esse medo começou? Às vezes o medo era medo que minha mãe fosse embora. Era medo que a minha mãe partisse, me deixasse. E muito do que a gente sentiu lá atrás, a gente repete os mesmos sentimentos nos relacionamentos, tá? Às vezes eu sinto que o meu pai foi muito carrasco, foi muito duro, e aí eu vou trabalhar, eu encontro pessoas que representam o meu pai, encontro lá no meu trabalho um chefe que tem o mesmo comportamento, ou me caso com uma pessoa que tem o mesmo comportamento daquele meu chefe, tá? Quando a gente não resolve as dinâmicas com os pais, nós levamos elas para a nossa vida adulta. Então, às vezes, na vida adulta, eu estou revivendo sentimentos que eu tive lá no passado. Me sentia rejeitada pelos meus pais, agora eu caso com alguém e me sinto rejeitada. Eu senti que o meu pai não me via, não me olhava, eu caso com alguém e agora eu me sinto não vista dentro do relacionamento, tá? Por quê? Porque tem dinâmicas aí para serem olhadas, tá? O autor do livro, ele sugere que a gente faça um heredograma. O que é isso? Seria um fluxo familiar, onde eu vou descrever todas as pessoas da minha família, quem são as pessoas, o que aconteceu lá dentro do meu sistema, quais os traumas, o que teve para mim começar a mapear essa linguagem central do meu sistema. Por aí eu já vou ter uma ideia. E aí o que ele traz, gente? Ele traz depois caminhos para reconexão. Reconectar com a nossa história, com a nossa verdade, com o nosso sistema. Essa parte ela já é um pouco complicada. Isso aqui já seria uma parte mais terapêutica, de redesenho desses nossos traumas, de redesenho dessas nossas imagens, desses nossos sentimentos. O nosso cérebro, ele é muito poderoso. Ele tem imagens inconscientes que a gente nem viveu, mas nós podemos reprogramá-las. Nós podemos reconstruir novas imagens, nós podemos dar novos significados. A ciência comprova que o nosso cérebro, ele tem uma condição de se regenerar, de se transformar. E se a gente usa isso a nosso favor, a gente pode reconstruir cenários melhores, ideias boas, né?
eu passei por algo traumático, vou reconstruir essas ideias. Lá atrás eu senti que os meus pais não me olhavam. Eu vou agora trabalhar nisso. Eu vou olhar e vou reconstruir essas imagens de uma outra maneira, tá? Isso pode nos levar à cura, só que ela leva tempo, precisa de disposição para olhar. Um processo de cura interna não é um processo tão simples, né? Porque a gente precisa olhar para aquilo que dói, a gente precisa reconectar com os nossos pais, mesmo que a nossa história foi difícil, eu preciso olhar e perceber, puxa, o de maior que eu recebi foi a vida, não há nada maior do que a vida. Então, a vida é o que há de mais precioso. Isso é um movimento que é fácil? Não. Dependendo da história de vida, isso é um movimento muito difícil, tá? Temos casos muito complicados que realmente justifica. Eu peguei um vídeo que o Bono, o vocalista do U2, ele conta que a vida dele foi muito difícil, a história de vida dele é bem traumática, bem difícil. Ele tinha uma mágoa muito grande do pai. E tem uma declaração dele, depois até eu vou fazer um react com esse vídeo, onde ele fala que quando ele liberou perdão para o pai, embora a gente não tenha que perdoar os pais, o perdão, na verdade, ele serve para nós, não é para o outro, tá? É porque eu mereço liberar o meu coração. Então, o Bono, ele conta que quando ele fez isso de forma sincera no coração dele, a voz dele mudou. Olha só o poder. Então, o pai e a mãe é o que nos liga ao fluxo da vida. A vida, ela chega até nós através dos nossos pais. Quando a gente vai olhando para essa primeira relação, muito da nossa vida já vai mudando. Já pode ser mudado, já pode ser transformado. A partir de quando eu vou olhando para essa primeira relação. Vocês viram aqui que tem impacto, que tem influência grande, né? Esse nosso primeiro relacionamento aí com os nossos pais, tá? Então, quando a gente faz esse primeiro movimento, muita coisa da nossa vida já vai melhorando, tá? Se eu olho lá, eu fiquei separada da minha mãe, como eu olho? Como eu olho para o meu relacionamento com a minha mãe? Como eu olho para o meu relacionamento com o meu pai? Como é isso no meu coração? Eu estou bem? Porque se eu rejeito o meu pai, eu rejeito também parte de mim. Nós somos os nossos pais. Nós somos formados por essa junção de células que são os nossos pais. Então, quando eu olho para algo muito terrível que um deles fez, de certa forma eu olho para algo muito terrível que eu também sou. Porque eu também vim de lá. Eu também sou os meus pais, tá? Então, quando eu vou olhando para isso, quando eu vou trabalhando o meu sentimento, quando eu vou liberando primeiro a mim mesma, eu tenho condição de ir melhorando também na minha vida, tá? Isso vai ficando mais leve, mais tranquilo para mim. Isso vai ficando de uma maneira que eu vou percebendo frutos, resultados. Às vezes as coisas começam a acontecer de uma outra maneira para você, tá? Só por causa dessa ligação, dessa primeira conexão tão importante aqui. Eu costumo perguntar assim para pessoas que eu acompanho processos: como é o relacionamento seu com seus pais? Ah, foi ótimo, foi maravilhoso. E daí eu coloco os bonequinhos que representam os pais, né? E às vezes, olhando ali para os bonequinhos, a pessoa fica triste. Ou seja, pode ser que ela olhe ali para o pai ou para a mãe e ela tenha pena, só que ela não reconhece aquilo. Ela sinta tristeza. Às vezes, lá no fundo, ela sente que foi rejeitada, ela sente que não foi vista, tem uma dor no coração dela. Só que como a gente aprende a vida inteira a honrar pai e mãe, a gente pensa, não, eu não posso sentir nada. E daí a gente quer excluir aquilo que a gente sente. E às vezes o que a gente sentiu foi sim difícil, sentiu mesmo falta. E às vezes essa falta que eu senti lá atrás, eu venho reprogramando ela em todos os meus relacionamentos. Tive dificuldade com meu pai não foi um bom marido para minha mãe. E aí eu só arrumo um homem que me traz essa sensação de volta. Eu atendo muitas mulheres que têm alguma resistência com o marido que o pai foi para a mãe.
pensa, são coisas diferentes. Uma coisa é o pai, outra coisa é o marido lá da mãe. São coisas diferentes. A criança olha para aquilo ali, ela emaranha naquela situação e ela toma aquelas dores da mãe para ela. E aí o que acontece? Ela rejeita esse pai, por exemplo, porque ela pensa que ele não foi um bom marido. Nesse momento que ela rejeita também parte do que ela é. Então pensa, às vezes a nossa dificuldade maior hoje seja justamente por causa de resistência de algo. Quando a gente pode olhar para isso, ressignificar, e aí eu recomendo fortemente um processo terapêutico para fazer isso, a nossa vida ela pode ficar mais leve. As nossas dinâmicas elas podem ficar mais leves, tá? O autor ele traz justamente isso, a gente ressignificar essas imagens, essas ideias, aquilo que a gente tinha de conceito lá atrás, como nós percebemos a vida. Por quê? Porque se a gente não ressignifica, não olha, não cura aquilo que faltou, aquilo que aconteceu, eu fico sofrendo. Então, às vezes eu tenho uma dor aqui em mim, não sei explicar. Mas está ligado à minha história antiga, tá? E o que vai acontecendo também vai reforçando. Então, você tinha algo que trouxe lá da sua infância, da sua primeira infância, da sua adolescência. Depois você foi crescendo, foi se relacionando. Imagina, a lei foi criando dor, uma remontando a outra. De repente, quando você chega ali nos 40, 50 anos, a vida tá muito difícil. Mas por quê? Foram situações remontando em cima de situações. Eu atendo normalmente mulheres mais maduras. O meu público não é pessoas muito jovens. Porque normalmente quando a pessoa ainda está muito jovem, ela não está ainda muito olhando para essas dinâmicas. Às vezes ela ainda está um pouco fugindo da vida. Então aquela pessoa que sai de um programa, vai para outro, sai de uma festa, vai para outra, está fazendo uma coisa, já vai fazer outra. Porque ela não tem nem tempo para olhar para ela mesma. Ela não tem nem tempo para olhar para a vida de verdade. E quando a maturidade vai chegando, muitas vezes essa mulher ela tem necessidade de olhar para ela, tá? A vida cobra. Uma vida madura, ela cobra que a gente olhe para coisas que a gente nunca olhou, para dores que a gente sempre deixou ali debaixo do tapete. Comigo aconteceu assim. E eu imagino que com a maioria das mulheres, quando se permite também. A gente não consegue ficar num ritmo frenético, fugindo de tudo o tempo todo. Tem uma hora que a vida vai cobrar maturidade. Tem uma hora que a vida vai cobrar que ela fique mais leve. Que a gente olhe para nossa alma, para o nosso coração, para verdades que talvez a gente nunca conseguiu olhar antes. E eu tô aqui hoje também para fazer um convite para vocês, tá? Dia 8 eu reabro o meu grupo terapêutico. Esse grupo ele é contínuo por 1 ano e dessa vez agora eu vou abrir a possibilidade de assinatura mensal também, tá? Então são 2 possibilidades de assinatura. Eu formei um grupo de espera pela abertura das inscrições. Nós temos lá um grupo terapêutico. Tem um calendário de assuntos, nós vamos falar desde assuntos relacionados à maturidade, não só sistêmico, tá? Mas a maturidade feminina. Nós temos um calendário de assuntos que vamos trabalhar durante 1 ano. Nesse mês de agosto, o meu grupo, ele tá completando 1 ano. E aí eu vou reabrir para novas pessoas. Grande parte das pessoas que estão lá, elas estão em outros produtos eventuais que eu abro, tá? Para vocês verem a força que tem um grupo. Lá dentro desse grupo eu também estou presente e tem mini mentorias. Quando alguém tem um problema e serve a todos, a gente traz isso lá dentro do grupo e discute aquele assunto. Acabou de comprar, olha Cris, que coisa boa, muito boa gente, esse livro aqui vale muito a pena. Então, o meu convite para você é esse. Vamos dar um passo aí, rumo à maturidade, rumo a uma vida com mais leveza, rumo à vida olhando realmente para nós, né? Curando aquilo
que tá lá, que às vezes nos incomoda e que a gente nunca olhou, talvez a gente nunca nem prestou atenção sobre isso, tá? Pra gente fazer isso, nós precisamos olhar para o eu, nós precisamos olhar para os pais, nós precisamos olhar para os anos iniciais da nossa vida. Vai ter aulas salvas lá dentro. Eu vou deixar as aulas desse primeiro ano de grupo terapêutico, elas vão ficar lá disponíveis para quem entrar, tá? Eu vou deixar abaixo aqui o link do grupo de espera para as inscrições. Se você sentir que esse é um chamado para o seu coração, ou se você quiser ver ainda o que é o cronograma, o que nós vamos trabalhar lá, vocês podem entrar no grupo sem compromisso. Entra lá no grupo, eu vou trazendo o calendário, o que vai ser abordado. Durante essa semana eu vou ficar fazendo lives, vou fazer outras aqui, tá? E eu quero te convidar aí, se você sente que é o seu momento, se você sente, nossa, a vida tá pesada, eu queria que tivesse mais leveza, eu queria mudar algo aqui, tem algo que me incomoda. Às vezes você não vai fazer um processo terapêutico individual, mas em um grupo terapêutico é um momento que a gente pode desenvolver e muito em grupo. Eu tenho um destaque aqui que se chama Meu Grupo. Lá tem muito depoimento das meninas que estão nos grupos e tem um outro que se chama Depoimentos. Dê uma olhada lá, vocês vão ver o que as meninas colocam lá, coisas que elas conseguem resolver. Ano passado nós fizemos o Mapa dos Sonhos, então tem uma série delas que conseguiram cumprir coisas grandes. O nosso grupo, ele é um grupo pequeno, tá? Então eu estou lá dentro diariamente conversando. Hoje em dia eu percebo que é muito difícil uma pessoa comprar grupos gravados, mas um grupo onde tem assessoria, um grupo onde tem trocas, isso é muito rico. Isso nos leva para o mais. Eu também cresci muito lá dentro do grupo e atendendo pessoas e tendo contato com essas histórias. O primeiro ano eu não sabia como seria o grupo, tá? Mas eu percebi que sim, houve muito desenvolvimento lá dentro. Tanto que as meninas estão na maioria dos meus produtos, né? E eu acho que isso aí já comprova o quanto é significativo estar lá, o quanto a gente cresce com outras pessoas, vendo outras histórias, o quanto estar com outras pessoas também nos motiva. As aulas, elas acontecerão também de forma online em plataforma, tá? Eu ainda estou em dúvida aí se uma vez por semana, se a cada 15 dias. Estou ainda fechando isso, como vai ser, tá? Mas as aulas, ela acontece ao vivo com a participação das meninas lá, discutindo os cronogramas, tá? Eu tenho um cronograma, a cada 2 meses nós vamos trabalhar temas. São grandes áreas da nossa vida que a gente vai trabalhar neste ano. E eu quero convidar você a entrar no grupo, a participar, a trocar lá com a gente. Então, é divertido. Nós vamos ter um coquetel de encerramento agora nesse mês de agosto. Então, é muito bom, tá? Eu só recomendo para vocês, se vocês querem olhar para algo, né? Querem começar a olhar para a história de vocês. Então, eu convido vocês aqui a participarem do grupo. Eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo, tá? Vou deixar esse vídeo salvo por enquanto. Gente, eu acho que é isso. Esse livro aqui, ele tá lá dentro do meu clube de leitura. É um livro muito bacana, é um livro que explica muito pra gente do nosso movimento de vida, do movimento de vida do nosso sistema. Lá dentro do grupo, eu vou trabalhar algo que pra mim faz super sentido quando a gente olha para essas dinâmicas, tá? Tem algo que eu quero desenvolver lá dentro, tem conceitos que eu já comecei a trabalhar esse ano, só que nesse segundo ano eu quero aprofundar algumas ideias que eu tenho lá nesse grupo, tá? Vou deixar aqui para vocês o convite. Se vocês decidirem vir, serão muito bem-vindas, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo e na minha bio também, tá bom? Obrigada pela presença. Vocês têm alguma pergunta? Ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo que eu trouxe para vocês? Alguém aí tem esse livro? A Cris acabou de comprar, a Gi eu sei que tem. Alguém mais tem esse livro? Gente, vale super a pena, tá? Embora seja um livro bem técnico,
ele tem muitas visualizações, tem muitos exercícios pra gente fazer aqui, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Vocês têm alguma dúvida? Obrigada aí o pessoal que ficou, tá? Eu vou marcar novas lives e vou falar aqui para vocês qual vai ser o dia. Essa semana estou de férias. Há 24 anos eu sou servidora do Poder Público, do Poder Judiciário. Fiz dia 1º agora, fiz 24 anos de Poder Judiciário. Tô de férias, né? Então tô aproveitando essa semana aí para dar esse impulso nesses trabalhos, tá? Pessoal, muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês aqui. Se essa live, se a minha mensagem chega aí no seu coração, fala com você de alguma maneira, se você sente que o grupo seria para você, que é algo que você busca, que você procura, você será muito bem-vinda, tá bom? Dia 8 de agosto agora. Chegou tarde, Ju. Eu vou deixar salva por enquanto aqui. Eu acho que eu vou deixar essa live salva. A Ju tá no nosso grupo terapêutico de quartas-feiras, né? Nós estamos já indo para o 7º encontro essa semana. Já leu o livro? Você tem esse livro, Ju? Muito bom, vale muito a pena, gente. Esse livro aqui super vale a pena, tá? Eu super recomendo. Andressa. Gente, quanta gente passou aqui hoje. Tô impressionada. Ó, vou deixar a live salva. Falei que eu não ia deixar, mas vou deixar, tá? E vou deixar o link também do grupo aqui para vocês entrarem. Tchau! Ju, te espero lá no grupo.